Eu falava, ainda no período que estava acontecendo o impeachment, na mídia em geral, que um dia os professores de história, de sociologia, de filosofia iam contar a história do impeachment como sendo uma história do golpe. Uma das coisas que caracteriza a esquerda é que basta você juntar duas ideias, você é capaz de prever o comportamento deles. Até se você não conhecer muito a história da esquerda, você consegue prever o comportamento deles. Era óbvio que ia aparecer gente dizendo que foi golpe. Olha, veja bem, é evidente que a realidade tem camadas hermenêuticas distintas. E que se você quiser, quando alguém argumentou contra um desses caras que está dando esses cursos mentirosos por aí de que o impeachment foi golpe, um desses professores respondeu de que porque a pessoa dizia que foi tudo conforme a Constituição e o STF concordou com o impeachment, essa pessoa respondeu dizendo que o STF no tempo da ditadura também estava junto com a ditadura. Então é o seguinte, se eu quiser relativizar tudo e dizer que tudo é criação, eu vou quase conseguir dizer que tudo é criação. Não é à toa que tem uma historiografia que diz que história é só ficção, né? Então, se a gente for ter que ser niilista, nós vamos ser niilista até o fim. O que acontece é que os esquerdinhas, esquerdopatas em geral, eles são esquerdinhas eles são niilistas só até a página 3, até eles virem com essa pose de que eles são legais, e eles querem o bem de todo mundo, e eles são super preocupados com todo mundo. É o tipo de gente que ama a humanidade e detesta seu semelhante. Então, assim, se é para ser niilista, a gente consegue ser niilista até o fim. E dizer que, então, tanto faz, verdade é episteme, vou brincar de Foucault, dizer que verdade é episteme, que tudo depende do ponto de vista. Mas deixado isso de lado, porque nós não estamos falando aqui de niilismo, não estamos indo tão longe, estamos falando de uma coisa comezinha. Que coisa comezinha é essa? Quase todo professor de história, de sociologia, ciências humanas em geral no Brasil é petista, ou PSOL, ou de esquerda, e tortura os alunos para pensar que nem eles, e persegue quem não pensar que nem eles, e se organiza inclusive em colegiados, em pós-graduação, se organizam ao redor de revistas, se organizam ao redor de grupos de pesquisa, e sim, era evidente que um dia eles iam dizer que 2016 foi um golpe. Então, quando você me pergunta o que eu acho disso, eu acho que isso era a crônica da morte anunciada. Por quê? Porque a maior parte dos professores de ciências humanas do Brasil são intelectuais orgânicos, que trabalham para os partidos de esquerda e formam a cabeça dos mais jovens. E se eles vão pensar igual a eles sofrem porque não pensam, perdem a amizade, pode inclusive bombar, vai ter dificuldade na pós-graduação, vai ter dificuldade de passar em concurso em universidade, principalmente universidade pública. Então essa moçadinha aí que dá aula de golpe de 2016, essa moçadinha que se diz preocupada com todo mundo, com o povo, que nem aguenta chegar perto de um povo real, que acha que o povo real é idiota porque não concorda com eles, essa moçadinha aí que posa de santo, de ético, se você é um dos lugares onde existe menos transparência, um dos lugares onde existe mais corporativismo e política bem baixaria. Então a gente precisa mesmo conseguir enfrentar isso na universidade, criar espaços onde as pessoas de fato consigam pensar minimamente de modo livre, em que haja divergências, em que pessoas pensem aqui e ali, mas o que existe hoje não é isso. O que existe hoje é um totalitarismo na universidade, e essa condição chega até a pós-graduação. Então era de se esperar que um dia esses professores por aí iam oferecer cursos ridículos dizendo que o que aconteceu em 2016 foi golpe. Agora, se alguém quiser ser niilista, a gente pode brincar de niilista.